Você acredita em reencarnação? Então se prepare para alterar suas configurações de crença ao ouvir a história da inglesa batizada de Dorothy Louise Eddy, que protagonizou uma das histórias mais famosas a respeito da possibilidade de existência de vidas passadas. Aqui o nosso objetivo não é tentar reafirmar ou desmentir os fatos e testemunhos. Viemos contar a história admirável de uma mulher que acredita ter vivido durante a era faraônica e que deu argumentos sobre o assunto que a fez ser muito popular na cidade de Ábidos e seus nativos, entre turistas e entre os profissionais da egiptologia. A vida inglesa de Dorothy. Dorothy nasceu em Londres no dia 6 de janeiro de 1904. Era filha única de Ernest Eddy, um mestre alfaiate nascido em Woolwich, e de Caroline Mary Eddy, e foi criada em seus primeiros anos de vida em uma cidade costeira chamada Blackheath, na Inglaterra. Com 3 anos de idade, ela morreu. Isso mesmo. Em 1907, um acidente, mais especificamente a queda de um lance de escadas, a fez sofrer um traumatismo craniano, o que a deixou inconsciente, fazendo com que o médico que foi ao seu socorro declarasse o seu óbito. No entanto, minutos depois a menina já se encontrava acordada e brincando, e isso foi usado para explicar os eventos ao longo da vida da pequena inglesa, sem apresentar nenhum tipo de sequelas. E o médico não conseguiu explicar por que, um pouco antes disso, ela simplesmente não tinha nenhum sinal de vida. Ainda que tenha se parecido mais com um milagre do que qualquer outra coisa, os médicos levaram Dorothy para realizar todos os tipos de exames possíveis, e que foram sendo repetidos ao longo dos anos. Mas nenhum sinal de lesão foi detectado, nem o menor que fosse. A nova Dorothy. Nos dias seguintes ao acidente, ela começou a sonhar todas as noites com um grande edifício com colunas e jardins, os quais não conhecia. Dorothy também tinha explosões de choros e afirmava constantemente que gostaria de voltar para a sua casa, mas ela não sabia explicar onde era o seu lar de verdade. A pequena garota também desenvolveu a síndrome do sotaque estrangeiro, um transtorno de fala em que quem ouve considera que a pessoa apresenta um sotaque diferente do regional ou com características estrangeiras ao comparar com o sotaque original, falando agora um inglês britânico em um tom árabe-egípcio. Essas mudanças acabaram causando alguns conflitos, especialmente na escola dominical, onde Dorothy havia comparado o cristianismo a uma religião pagã do Antigo Egito. Ela também foi expulsa de uma escola para meninas depois de se recusar a cantar um hino que pedia em sua letra para Deus amaldiçoar os morenos egípcios. Antes disso, no ano seguinte ao seu acidente, quando ela tinha apenas 4 anos, os pais a levaram a um passeio no Museu Britânico. Esse passeio deu o que falar e surpreendeu todos que estavam por ali. Quanto mais idade, mais egípcia. Quando Dorothy entrou pela primeira vez na seção egípcia, rapidamente saiu de perto de seus pais e começou a beijar freneticamente os pés das estátuas. E logo depois, ao se deparar com uma múmia, se agarrou ao móvel expositor e gritou para que a deixassem ali, junto de seu povo. Obviamente, seus pais ficaram totalmente sem reação, mas sabiam que existia algo a ser explorado nessa história toda. Dessa forma, curiosos sobre o comportamento da menina, seu pai comprou uma enciclopédia infantil que possuía imagens de artefatos egípcios e que acabou virando o livro preferido dela nessa primeira infância. Aos 6 anos de idade, o pai encontrou a garota desenhando hieróglifos na parede de seu quarto e, ao mandar para um especialista, descobriu que a filha tinha escrito "Estou de volta". Cada dia mais curiosa, aos 7 anos ela encontrou em uma revista a fotografia do Templo de Ábidos, no Egito.
Imediatamente, afirmou para seu pai que ali era sua casa e indagou sobre as condições do templo, perguntando por que ele estava destruído e onde estavam os jardins que existiam ali. Seu pai, obviamente nutrido pela concepção de que no deserto não há jardins, não deu muita atenção à revelação de sua filha. A adolescência de Dorothy. Já no início da adolescência, Dorothy continuava fascinada pelo Egito e frequentava cada vez mais o museu, conseguindo chamar a atenção do professor Sir Ernest Wallis Budge, que a transformou em discípula e a ensinou a compreender hieróglifos em seu tempo livre da escola. Depois de escapar de um bombardeio durante a Primeira Guerra, Dorothy se mudou para a casa de seus avós em Success. Ali, ela seguiu avidamente seus estudos sobre o Antigo Egito na Biblioteca Pública de Eastbourne. Com 15 anos, ela descreveu uma visita noturna da múmia do faraó Sete I, e isso, somado a um comportamento de sonambulismo e pesadelos, a levou ao encarceramento em sanatório algumas vezes. Aos 17 anos, ela terminou a escola e acabou visitando inúmeros museus e sítios arqueológicos em toda a Grã-Bretanha. Lembrando que essas visitas só foram possíveis por causa das investigações de seu pai sobre a crescente indústria cinematográfica em todo o país. A vida adulta de Dorothy. Dorothy cresceu e ficou adulta. Estudou meio período em um curso de desenho de uma escola de artes em Plymouth e se tornou uma excelente desenhista. Já nesse período, ela começou a colecionar antiguidades egípcias que encontrava a preços acessíveis. Ainda na escola de artes, Dorothy fez parte de um grupo de teatro que apresentou uma peça baseada na história de Ísis e Osíris. Ela, assumindo o papel de Ísis, cantou o lamento pela morte de Osíris de maneira impecável. Incomodada com esse sentimento de que estava vivendo em um lugar e época que não eram seus, ela começou a frequentar grupos de interesse em reencarnações, onde deduziram que, de fato, ela teria morrido no acidente da escada e que a alma de alguém que viveu na antiguidade tinha se apossado do seu corpo. Dorothy não aceitou essa explicação e se desanimou, parando de frequentar as reuniões. No auge de seus 27 anos, ela foi morar em Londres, onde tinha um emprego em uma revista egípcia, desenhando quadrinhos e escrevendo em defesa da emancipação do Egito da Grã-Bretanha. Foi nesse período que conheceu Eman Abdel Meguid, na época um estudante egípcio, que se tornaria seu marido e com quem se mudou para o Egito em 1931, onde engravidou do seu primeiro e único filho, a quem deu o nome de Sete, o que lhe rendeu o denominativo Om-Set, que significa mãe de Sete, seguindo o costume egípcio de não se referir às mulheres por seu nome. A vida no Egito e seus relatos de vidas passadas. Quando Iman, agora professor de inglês, pediu Dorothy em casamento, ela finalmente se mudou para o Egito. Ao chegar lá, ela beijou o chão e proclamou que voltara para ficar em sua casa. Nos primeiros anos, o casal morou no Cairo, juntamente com a família do marido. Nesse período, ela visitou a pirâmide de Unas, da Quinta Dinastia, Saqqara, necrópole mais importante de Mênfis e outros lugares, onde sempre agia de forma parecida aos povos que viviam antigamente, levando oferendas e tirando os sapatos para entrar em locais que um dia foram considerados sagrados. No Egito, suas premonições e lembranças se tornaram cada dia mais vívidas e fortes. Durante algumas noites, Dorothy levantava da cama e começava a escrever hieróglifos em momentos em que ela se encontrava semi-acordada, os quais ela dizia serem ditados por um espírito chamado Ho-Ha. Essas sessões duraram cerca de 12 meses, e delas, Dorothy reuniu 70 páginas escritas em hieróglifos cursivos,
onde estava o relato de sua vida passada, na qual ela teria vivido durante a antiguidade egípcia e teria sido uma mulher que tinha falecido muito jovem, chamada Bentreshit, que significa harpa de alegria. Era a filha de um casal pobre, cuja mãe era vendedora de vegetais e seu pai, soldado, durante o reinado de Sete I, que foi de 1290 a.C. a 1279. Na ocasião da morte de sua mãe, seu pai a enviou para o templo do faraó, que estava sendo construído na atual área de Qom el-Sultan, onde seria criada e treinada como sacerdotisa. Quando a moça completou seus 12 anos, o sumo sacerdote perguntou se ela desejava sair para o mundo ou se tornar uma virgem consagrada. Sem entender qualquer coisa do que aquilo significava, ela fez os votos que eram, acima de tudo, votos de castidade. A noviça e o faraó. Bom, como foi dito, Bentreshit era uma jovem sacerdotisa do templo de Osíris em Ábidos. Sete I era um faraó empreendedor e guerreiro, dos mais bem-sucedidos do Antigo Egito. Um dia, essas duas figuras afastadas pelos seus papéis sociais e riquezas se encontraram e se apaixonaram. Obviamente, o amor entre eles era completamente proibido pelas leis do templo, mas, sem se preocuparem com as proibições, os dois amantes comeram juntos o ganso cru, que apesar de ser um termo engraçado para a modernidade, antigamente significava que eles, de fato, comeram do fruto proibido. Como era de se esperar, Bentreshit engravidou e teve que contar para o sumo sacerdote sobre a sua condição. O sacerdote disse que se tratava de uma ofensa de extrema gravidade contra Ísis, de forma que a punição seria sua morte. Para não enfrentar um escândalo público e não ofender inclusive a imagem de seu faraó, a noviça cometeu suicídio antes mesmo do julgamento. Problemas familiares. No período de 1 ano, intervalo que Dorothy levou para receber os relatos de sua suposta vida passada, ela começou a ter problemas com a sua família egípcia. Seu marido a pressionava para viver na modernidade da cidade do Cairo, mas Dorothy queria ficar no subúrbio, onde era mais próximo das pirâmides. Depois teve problemas com seu sogro, que, enquanto morava com o casal, fugiu de casa, alegando ter visto um faraó na cama da sua nora. Por fim, Dorothy e seu marido se separaram em 1935, quando ela foi morar no Iraque por causa do trabalho que exercia. Mais ou menos 2 anos depois, Dorothy e seu filho Seth foram morar em Naslat al-Saman, próximo às pirâmides de Gizé, onde ela conheceu o arqueólogo egípcio chamado Selim Hassan e foi contratada como sua secretária e desenhista no Departamento de Antiguidades do Egito, o atual Ministério das Antiguidades do Egito, sendo a primeira funcionária do sexo feminino. Trabalho na egiptologia. Dorothy trabalhou por 20 anos como assistente dos arqueólogos egiptólogos Selim Hassan e Ahmed Fakhri, sendo de extrema ajuda para esses estudiosos, especialmente no que se refere à correção e tradução do inglês nos artigos, nos desenhos de primeira linha e nas produções de ensaios, monografias e livros, que acabaram marcando a sua carreira. Como seu interesse pela antiguidade era muito palpável, seu trabalho era muito bem feito e ela fez amizades com muitos egiptólogos famosos da época. Suas contribuições no trabalho de Hassan foram tão significativas que, na obra, ele fez uma menção especial a Ide por seu trabalho de edição, desenho, indexação e revisão. Depois da morte de Hassan, Dorothy foi contratada por Ahmed durante suas escavações por Dashur, outra necrópole próximo a Mênfis. Onset, de fato, aprendeu muito com esses estudiosos, incluindo técnicas de arqueologia, e oferecia, mesmo sem ter um curso superior na área, suas experiências com hieróglifos e desenhos. Honestidade e fé modernas. Onset
Em todo esse período de árduo trabalho, nunca deixou de fazer suas orações e suas oferendas aos deuses do Antigo Egito. Ela sempre passava a noite na Grande Pirâmide e isso, claro, incentivava as fofocas no vilarejo, apesar de que ela era muito respeitada entre os aldeões, justamente porque era honesta no que diz respeito à sua verdadeira fé. Ainda assim, Om-Set não deixava de participar respeitosamente das práticas religiosas dos outros, jejuando durante o Ramadã ou celebrando o Natal dos cristãos. Ábidos, o verdadeiro lar de Om-Set. Por mais incrível que possa parecer, durante este tempo Dorothy jamais tinha ido conhecer Ábidos, local que ela tinha identificado como seu verdadeiro lar quando era criança. Sendo assim, seu maior objetivo era ir para esta aldeia e dizia a ela que iria ser enterrada por lá mesmo. Em 1952, Dorothy finalmente foi conhecer o pequeno vilarejo, que não tinha sequer água encanada ou luz elétrica. Chegando lá, quase que mecanicamente, ela andou direto para o templo de Sete I, onde passou sua primeira noite acendendo incensos e rezando para as divindades egípcias. Somente em 1956, ao final do projeto de pesquisa de Ahmed Fakri, foi morar de vez em Ábidos. Depois de conseguir um emprego para registrar os relevos das paredes do templo e deixar que o seu filho fosse morar com o pai no Kuwait. A tentativa de redenção de sua alma. Ela dizia que Sete havia aprovado essa mudança e ainda disse que a roda do destino estava girando. E este seria um momento de teste, que se passasse sendo casta, Om-Set poderia desfazer o pecado de Bentreshit, salvando sua alma. Dorothy então se estabeleceu em Arabet Ábidos, que fica no berço da montanha Pega the Gap, montanha que carrega a crença de ser o caminho para a mente, o submundo, e a vida após a morte. Foi ali que ela, de fato, começou a ser chamada de Om-Set, como era de costume entre os antigos egípcios. Om-Set se sentia em casa e ficou extremamente feliz por poder acompanhar os trabalhos de uma equipe de arqueologia que tinha encontrado no sítio os vestígios de um jardim. Aquele mesmo jardim que ela sentiu falta ao ver a fotografia de uma revista, ainda quando era criança. Aliás, ela ainda fez peregrinações pelo Templo de Sete e seu conhecimento do local era considerado extremamente avançado. O inspetor-chefe do Departamento de Antiguidades decidiu testar seus conhecimentos e pediu que Om-Set ficasse diante de pinturas específicas de murais em completa escuridão. Ela foi instruída a identificá-las com base em seu conhecimento e memória de sacerdotisa do templo e acertou a todas as perguntas, em um período que os locais de cada pintura não haviam ainda sido publicados. Apesar de suas memórias e sensações, de ter a convicção de que havia vivido naquele local, Dorothy não fazia relatos públicos sobre as narrativas que tinha recebido em relação a Bentreshit, mas também não fazia mistério nem as escondia. E foi só por causa da insistência do seu melhor amigo, Dr. Hani El-Zeini, que ela registrou mais detalhes das experiências que dizia ter passado. Dorothy ainda afirmou que, ao completar 14 anos em sua vida como inglesa, o espírito do faraó a visitou em forma de múmia, e ela só voltou a vê-lo mais tarde quando foi morar no Cairo, mas desta vez ele estava com aparência normal e ia à sua casa com mais frequência. A devoção de Om-Set. Durante anos, Dorothy listou e traduziu peças de um templo-palácio que estava sendo escavado, e seu trabalho foi publicado na monografia de Edouard Gazoli, que ficou impressionado com a habilidade de Om-Set na tradução de textos cheios de enigmas. Em 1957, ela escreveu um calendário litúrgico de dias festivos baseado em textos do Antigo Egito. Mas muito mais interessante que o seu conhecimento era o seu comportamento. Todas as manhãs e todas as noites, ela visitava o templo para fazer suas orações do dia. Nos aniversários de Ísis e Osíris, ela praticava o jejum e fazia oferendas de cerveja, vinho, pães e biscoitos.
Om-Set ainda chegou a transformar uma das salas do templo em seu escritório pessoal, onde realizava seus trabalhos e cuidava de uma cobra que ela alimentava regularmente. Ainda de acordo com seus escritos, quando os responsáveis pelo edifício pressionaram Benthresheet para que ela revelasse quem era o pai da criança, ela preferiu se matar a ferir a integridade de Sete I, levando o segredo consigo. Sem acreditar no que tinha acontecido, Sete I prometeu que jamais iria esquecê-la. E vale lembrar que o encantamento de cobras era uma prática comum no Egito Antigo. O mais mágico de tudo mesmo era ver uma mulher do presente em um lugar do passado que ela fazia como se fosse a sua verdadeira vida atual. Om-Set afirmou por várias ocasiões que as pinturas retratadas no templo estavam vívidas em sua mente e nas mentes dos antigos egípcios. Om-Set se tornou uma figura respeitada e procurada na cidade de Ábidos, de tal forma que as mulheres que não engravidavam procuravam-na para que algo fosse feito, assim como as pessoas vinham até ela procurar a cura para a impotência. Costumes egípcios que sobreviveram. Om-Set fez várias pontuações sobre a propagação da cultura e dos costumes egípcios, como, por exemplo, o fato de que os meninos egípcios antigos eram circuncidados, provavelmente por questões de higiene. E ela acreditava que isso foi aprendido pelos judeus, que por sua vez foi transmitido aos muçulmanos modernos. Ainda em relação às crianças, muitos jogos e brinquedos infantis modernos também eram jogados por crianças no Antigo Egito. Om-Set observou que a árvore da extremidade, mencionada no Alcorão com folhas inscritas, se parece muito com as cenas do antigo templo egípcio, em que um deus é mostrado, inscrevendo a cartela real nas folhas que enfeitam a árvore da vida. Em relação aos rituais modernos de morte, exclusivamente para uma terra muçulmana, Om-Set fala sobre as semelhanças em relação ao luto visível, em que não cortar o cabelo ou fazer a barba são costumes que predominavam na época de Om-Set e que eram iguais no Antigo Egito, registrado nos textos das pirâmides do terceiro milênio. Ela comparou outros rituais modernos de morte com práticas antigas, por exemplo, vigiar e perfumar, barcos em tumbas, luzes, colocar pão no esquife e lavar as roupas dos mortos. Embora não faça parte do ensinamento islâmico oficial, ela notou a crença generalizada entre os egípcios modernos, instruídos e não instruídos, de que cada ser humano tinha uma karina, um componente espiritual que é separado da alma. E ela comparou isso com a antiga crença egípcia. Os antigos egípcios também acreditavam que a sombra de uma pessoa era uma parte íntima da constituição humana. E Om-Set observou que os camponeses do Egito moderno tinham crenças parecidas e tratavam as sombras com cuidado. Outra crença relevante é de que os antigos egípcios acreditavam em Reca, magia, e usavam amuletos de proteção com feitiços escritos neles. Ela comparou isso com práticas modernas dos vendedores pobres nas praças do mercado, nas quais os versos do Alcorão são escritos ou enfiados em amuletos. Tanto os egípcios antigos quanto os modernos geralmente acreditavam na possessão espiritual e praticavam técnicas para libertar a vítima. Mas nos tempos modernos, a pessoa que preside tal ritual é chamada de Saik, igual às práticas antigas. As oferendas são feitas ao espírito que ficou na residência da pessoa. Om-Set acreditava nos poderes curativos da água de certos lugares sagrados, com relatos de como ela não apenas curou a si mesma pulando vestida na piscina sagrada de Osir-Eion, mas também curou outras pessoas usando esse mesmo método. Os costumes populares associados à Páscoa, observados tanto por coptas, que são cristãos egípcios, como por muçulmanos, foram considerados por ela como provavelmente originários do Antigo Egito. Na chamada Quarta-feira de Jó, na semana que antecede o domingo de Páscoa, é tomado um banho e o corpo é esfregado com uma planta chamada Amaranth egípcia. Entre dezembro e janeiro, muçulmanos e principalmente os coptas semeiam pequenos jardins que acreditam trazer prosperidade à família quando brotam. Om-Set
acreditava que isso tinha origem na antiga prática egípcia de semear jardins de Osíris e camas de Osíris durante o mês de Kiak, o sagrado jejum do Natal. Om-Set detalhou muitas outras práticas modernas, transmitidas desde os tempos antigos em pequenos artigos escritos entre 1969 e 75. O que pode ser verdade na história de Dorothy? Essa é uma história relatada apenas e unicamente por uma fonte, a própria Dorothy. Ela deixou testemunhos de seu caso que não esclareceu muitos aspectos obscuros, especialmente aqueles ligados à sua infância, das lembranças do acidente e do acontecimento no museu, se de fato eram memórias dela ou se eram lembranças descritas por seus pais. Durante sua vida, Dorothy demonstrava um amplo conhecimento a respeito da arquitetura e engenharia responsável por erguer o Templo de Sete I em Ábidos. Em livros e artigos escritos sobre o local, ela mencionava a função de vários aposentos e como eles eram utilizados no dia a dia. Chegou ao ponto de afirmar quem foram as pessoas que ocuparam determinados quartos e em qual período. Om-Set afirmava que muitas dessas informações teriam sido recebidas pelo próprio Sete I, como, por exemplo, que embaixo do Templo de Sete I, em Ábidos, existia uma câmara mortuária secreta, contendo uma biblioteca com registros históricos. Que o Osirion de Ábidos teria sido construído por este faraó e que a tumba de Nefertiti foi edificada próxima à de Tutankhamon e aparentemente permanece intacta. Sua sensacional habilidade incluía ainda uma espécie de sexto sentido para localizar objetos e passagens secretas. Para isso, ela se concentrava por alguns minutos, como se estivesse buscando em sua mente a informação desejada. Em uma determinada ocasião, ela disse aos arqueólogos onde eles deveriam cavar para localizar uma passagem enterrada que permitiria entrar em uma cripta desconhecida. Quando os arqueólogos escavaram o local, acharam uma escadaria exatamente como ela havia descrito. Essa habilidade também permitiu que ela encontrasse importantes artefatos, como se tivesse simplesmente lembrado onde eles estavam. Para isso, ela precisava apenas se concentrar e entrar numa espécie de transe, no qual descrevia a sala como ela havia sido no tempo dos faraós. Mais de um arqueólogo se disse atordoado pela habilidade de Om-Set de relatar detalhes sobre objetos e, mais tarde, a localização deles. Além do impressionante conhecimento a respeito do mundo egípcio, outra habilidade de Om-Set causava a sensação. As pessoas no vilarejo onde ela decidiu viver contavam que ela não tinha medo de nenhuma serpente venenosa que infestava aquela região desértica. Mas muito mais do que não ter medo dos répteis, ela parecia ser capaz até de hipnotizá-los. Contudo, nem todas as suas afirmações foram comprovadas, e algumas vão até mesmo contra o que os pesquisadores já descobriram, e existem alguns estudiosos, especialmente os que não conviveram diretamente com ela, que acabaram acreditando que seus relatos eram, na verdade, artificiais e dedutivos. A aposentadoria de Om-Set. Apesar de ser reconhecida por causa da sua insistência em afirmar que teria vivido durante a antiguidade egípcia, Om-Set se sustentava através da egiptologia, mesmo que não possuísse uma formação na área. Quando se aposentou em 1969, ela continuou morando no vilarejo empobrecido de Araba el-Madfuna, que era bem perto de Ábidos, onde ela havia sido uma figura familiar para arqueólogos e turistas. Tendo que se sustentar com uma pensão insignificante de cerca de $30 por mês, ela viveu em uma casa de tijolos de barro, compartilhada com gatos, burros e víboras de estimação. Om-Set sobrevivia com pouco mais do que chá de hortelã, água benta, vitaminas para cães e oração.
A renda extra vinha da venda de seus próprios bordados com deuses egípcios aos turistas, representando as cenas do templo de Ábidos e cartelas hieroglíficas. Sua pequena casa de tijolos de barro era conhecida como Onset Hilton e ficava a apenas uma curta caminhada do templo. Lá ela passou incontáveis horas em seus anos de velhice, descrevendo suas belezas aos turistas e também compartilhando seu vasto conhecimento com os arqueólogos visitantes. Um deles, James P. Allen, do American Research Center, no Cairo, a descreveu como uma santa padroeira da egiptologia, observando que não conhecia nenhum arqueólogo americano no Egito que não a respeitasse. Pouco antes da morte de Dorothy, em seus últimos anos, a saúde de Dorothy começou a fraquejar, magra e frágil, mas determinada a encerrar sua jornada mortal em Ábidos, ela olhou para trás em sua vida altamente incomum, insistindo que valeu a pena e que não gostaria de mudar nada. Quando seu filho Seth, que na época trabalhava no Kuwait, a convidou para morar com ele e seus 8 filhos, Dorothy recusou a oferta, dizendo que morava ao lado de Ábidos por mais de 2 décadas e estava determinada a morrer e ser enterrada lá. Mesmo na velhice, Onset continuou a receber visitas noturnas de Sete I, segundo ela mesma. Em uma dessas visitas, em 29 de julho de 72, o faraó contou a ela sobre a Atlântida, que um dia um navegador da ilha de Creta me contou uma história semelhante. Grande área de terra que um dia afundou. Desde o continente perdido, apenas os topos das montanhas que hoje formam as ilhas gregas do Egeu foram salvos. 2 anos depois, em 29 de agosto de 74, em um outro encontro com o faraó, ela conversou com Onset sobre a vida em outros planetas. Na verdade, ele lhe contou algumas de suas viagens por esses mundos, sem especificar como chegou lá. Segundo o rei, muitos deles eram habitados por seres humanos. O faraó ainda fez uma curiosa descrição de uma cidade com ruas largas e coisas de metal com janelas e assentos dentro. A morte de Dorothy. Dorothy faleceu no dia 21 de abril de 1981 com 77 anos de idade, sendo enterrada em um cemitério copta em Ábidos. Ela mesma deixou seu funeral organizado de acordo com a antiga tradição egípcia. Seu túmulo, no lado oeste de seu jardim, e tinha em sua cabeça uma figura esculpida de Ísis com asas abertas. Onset tinha certeza de que, após sua morte, seu espírito viajaria pelo portal para o ocidente para se reunir com os amigos que ela conhecera em vida. Essa nova existência foi descrita milhares de anos antes nos textos das pirâmides, como dormindo para que ela possa acordar, morrendo para que ela possa viver. Onset se certificou de que, antes de sua morte, os habitantes locais se lembrassem dela, e o fizeram, como uma senhora apaixonada com um conhecimento nunca antes visto de Ábidos, o Egito Antigo e a língua egípcia antiga. Se os céticos acreditaram nela ou não é outra história. Os habitantes locais certamente acreditaram, mas, de fato, as marcas de sua existência criaram debates religiosos e científicos ainda mais profundos a respeito da reencarnação. Enquanto isso, por outro lado, Dorothy sempre teve interesse apenas em entrar em contato com aquela absurda conexão que sentia e não se tornar uma espécie de defensora para provar alguma coisa. Conhecimento sobrenatural? Para algumas pessoas, as alegações de Onset, embora românticas, comoventes e extremamente ricas em detalhes, são tão artificiais que chegam a ser ridículas e impossíveis de acreditar. Mas como poderia uma mulher de tamanha inteligência e reputação representar uma vida inteira repleta de detalhes? Seja como for, Onset parece ter sido extremamente confiável, e certamente ninguém jamais a acusou de mentir sobre coisa alguma.
Agora, e se tudo fosse loucura? Se a queda da escada ainda criança tivesse afrouxado algum parafuso? Não importa. O fato principal que descarta loucura ou danos da cabeça é que ela sempre demonstrou sinais de uma personalidade bem equilibrada. O jornalista Jonathan Cott, que escreveu a única biografia de Olmsted, debateu com vários peritos as condições mentais dela e escutou que se uma determinada área do cérebro tivesse de fato sido afetada pela queda, ela teria uma permanente confusão de caráter e teria a persistente sensação de não estar à vontade no seu meio ambiente. Mas Dorothy não demonstrava problemas, tanto que seu obsessivo desejo de viver no Egito simplesmente a levou a uma carreira de egiptóloga bem-sucedida, especialmente considerando que se tratava de uma mulher estrangeira, trabalhando sozinha num país islâmico. O que parece existir mesmo nessa história é o preconceito ocidental sobre a reencarnação. Os relatos de Dorothy combinam bem com os casos comprovados produzidos por pesquisadores dedicados à reencarnação, nos quais as crianças, tipicamente entre as idades de 2 e 4 anos, começam a experimentar memórias que não lhes pertencem. Em relação às informações que ela oferecia sobre o Egito Antigo, nunca foi feita uma lista formal, com o objetivo de verificar toda a informação, aprovada ou desaprovada. Na verdade, o sexto sentido de Olmsted parece ter sido universalmente reconhecido. Alguns egiptólogos compartilhavam de suas opiniões que foram revividas em um certo número de livros não acadêmicos. Mas por mais instigantes que sejam, até que os seus diários íntimos sejam inteiramente publicados, é impossível produzir uma avaliação realista de quais as alegações que podem estar certas ou erradas. Acredita-se que num provável futuro, se as tensões que acontecem naquela região permitirem, a arqueologia ainda será capaz de descobrir mais subsídios e provas autênticas nas previsões feitas por Olmsted a respeito do Antigo Egito. Até a próxima.